Nós podermos estar aqui novamente, participando na segunda noite deste congresso. Agradeço demais o convite que me foi feito, de estar aqui com os irmãos. Vejo que a grande maioria dos irmãos estão vestidos lindamente como eu estou vestido, né? Essa camiseta bonita. E ontem nós tivemos o privilégio de falar um pouco sobre a natureza das realidades visíveis e invisíveis que Deus colocou na sua criação. Tomando, por exemplo, como base o Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus. Portanto, toda a criação reflete realidades de caráter espiritual. Assim como a criação do homem, nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, e todos nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se somos imagem, nós então refletimos alguma coisa que está para além de nós. Somos semelhança de Deus, visto que nós temos uma responsabilidade de representá-lo. É assim o chamado de todos nós sobre a face da terra. Se porventura perguntássemos para Deus, ó Deus, como tu te pareces? De alguma forma Ele iria apresentar a cada um de nós, que somos, portanto, seus representantes e seus reflexos. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, falando a respeito de marido e mulher, marido e esposa, fala a respeito desta representatividade. Marido representa a Cristo, a esposa representa a igreja ataviada, adornada. E logo no final desse seu ensino, ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Parece que ele está mudando de assunto, na verdade ele simplesmente está enfatizando este fato extremamente importante da representatividade. Nós não podemos mudar a representatividade. Representatividade é alguma coisa que foi traçada por Deus. Então, a representatividade que nós exercemos é alguma coisa que, se porventura nós mudarmos, o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, diz que é, assim, contrário à natureza. Contrário à natureza. Portanto, aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras não são propriamente uma adequação a uma cultura circundante. O apóstolo Paulo não estava sucumbindo a uma cultura da sua época, mas ele estava apresentando uma contracultura, assim como nós somos. Nós somos aqui sobre a face da terra, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos esta contracultura. E é assim que Deus nos designou como sal da terra, luz do mundo. Sal no meio de uma geração insípida. Luz no meio das trevas, no meio da geração também que vive nas trevas. Nós somos, portanto, esse diferencial. Não fazemos parte, portanto, da cultura deste mundo. Nós somos parte de uma contracultura. Nós nos adaptamos a aspectos mínimos da cultura. Por exemplo, evidentemente falamos o português. Nós não falamos uma outra língua angelical, né? Falamos o português. Somos parte desta cultura minimamente. Mas, no entanto, nos aspectos mais importantes, nós somos contra a cultura. Nós somos chamados por Deus para exercitarmos, portanto, uma presença diferenciada no mundo. Quanto a isto, nós devemos nos lembrar o seguinte, estou falando, aproveitando a palavra de ontem, né? Temos que nos lembrar 4 coisas que eu creio ser extremamente importantes para que nós possamos
ter uma noção de como nós vamos abordar as Sagradas Escrituras. 4 coisas. Primeiro, nas Sagradas Escrituras não há possibilidade de aplicar a lei da contradição. Deus não pode tudo. Preste bem atenção. Quando nós falamos a respeito da onipotência de Deus, nós estamos falando a respeito do poder de Deus na sua criação. Contudo, Deus não pode tudo. Deus não pode mentir. Deus não pode criar um outro Deus que seja tão grande quanto Ele. Deus não pode se contradizer. A lei da contradição não se aplica às Escrituras. No entanto, nós encontramos nas Escrituras algumas coisas que parecem contraditórias. Por exemplo, os paradoxos. Paradoxo é uma aparente contradição. Nós encontramos, por exemplo, a declaração das Escrituras, quando nos é dito, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Não parece contraditório? Mas é um paradoxo. E os paradoxos são meras fraseologias. E você pode dizer a mesma coisa sem seguir o ritmo desta fraseologia. Você pode dizer assim, quando eu sou fraco, aí eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Você percebeu? Eu falei a mesma coisa sem ser paradoxal. Mas há uma terceira coisa extremamente importante. Enquanto não há contradições nas Escrituras, você encontra paradoxos. E encontra uma segunda coisa extremamente importante, que é muito incontradiça nas Escrituras. É aquilo que os teólogos chamam de antinomias, ou antinomos. Leis que são contrárias, mas que não são colocadas em fusão, elas são colocadas em tensão. Por exemplo, existem vários exemplos, eu vou citar somente 2 exemplos, só para vocês entenderem como as antinomias são encontradas nas Escrituras. A primeira que eu cito é a oração do Senhor Jesus, orando ao seu Pai, quando ele diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo seguinte, infelizmente tem um subtítulo lá, que via de regra são colocados, mas eles não estão no texto original, só para atrapalhar a gente, para entendermos esta antinomia. Depois desta declaração do Senhor Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebeu? Aqui nós temos a soberania de Deus na salvação e ao mesmo tempo alguma coisa que não se funde. Nós temos uma tensão. A responsabilidade humana ao receber, na verdade, a mensagem do Evangelho, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Evidentemente, os arminianos tentam resolver este problema, dizendo que Deus abriu mão de parte da sua soberania na salvação, para então sublinhar a responsabilidade humana. Então, alguns dizem assim, Deus é 50% soberano na salvação, e o homem é 50% responsável. Resolveria o problema, não é verdade? Os hipercalvinistas fazem o contrário. Eles dizem o seguinte, que Deus é 100% soberano na salvação e o homem é 0% responsável. Aí você harmoniza as coisas. Mas o texto das Escrituras mostram claramente que Deus é 100% soberano na salvação e ao mesmo tempo o homem é 100% responsável. Não fundindo estas duas coisas, mas colocando estas duas realidades de caráter espiritual em tensão. Antinomias, vou citar mais uma antinomia. Você se lembra quando Pedro, pregando no dia do Pentecostes, né, falando a respeito de Jesus, ele falou a respeito de como Deus, então, realizou esta obra no seu Filho, ele disse assim, tendo sido este entregue,
falando a respeito de Jesus, tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Você percebeu? Uma antinomia novamente. Duas realidades de caráter espiritual que não são colocadas em fusão, mas são mantidas em tensão. Mas há uma quarta coisa que é extremamente importante, e esta se refere àquilo que nós vamos falar, e já temos falado desde ontem à noite. Mistérios. Mistérios. A palavra mistério aparece 28 vezes na Bíblia. 22 vezes é usada pelo apóstolo Paulo. Nenhuma vez usada como alguma coisa misteriosa, como alguma coisa que você penetra porque você foi iniciado. Não, 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 não. Mistério é aquilo que você sabe, no entanto você não sabe. E tem um monte de coisa ao nosso derredor que nós sabemos, mas não sabemos. Os físicos não conseguem definir a natureza da luz. Se você pergunta para um físico, eu quero saber a natureza, a essência da luz, defina o que é luz. Não sabem definir. Mas, meus irmãos, ainda que nós não saibamos definir a natureza da luz, de alguma forma tem alguma importância a gente filosofar sobre a natureza da luz. Se você chega num quarto escuro, o que você faz? Acende a luz. Mesmo que você não defina a natureza da luz, existem muitos mistérios, ou melhor, coisas que, na verdade, eu sei, mas eu não sei. E isto tem a ver com realidades que só são conhecidas a nós, porque Deus nos deu a conhecer por causa da sua condescendência. Os céus manifestam a glória de Deus. E isto implica que aquilo que eu vejo aponta para realidades que eu não vejo, que estão acima de mim. E por esta razão, existem representações que Deus estabeleceu na natureza, inclusive na natureza do culto. O culto não é alguma coisa inventada por nós. O culto é alguma coisa prescrita por Deus, de tal forma que realidades visíveis, palpáveis, apontam para realidades invisíveis, impalpáveis, como a ceia do Senhor. Por exemplo, não é verdade? Elementos visíveis que apontam para realidades invisíveis. E nós não somos memorialistas. Nós não participamos da ceia do Senhor como uma mera indicação de que estamos lembrando do que aconteceu no passado. Não! A Santa Ceia é sacramental. Enquanto a nossa boca come dos elementos visíveis, palpáveis, que tem sabor, que tem textura, nossa alma se alimenta, é de Cristo. É de Cristo que nós nos alimentamos. Que esses elementos visíveis apontam, que estão para além dos elementos visíveis. Por essa razão, meus irmãos, algumas coisas não são meramente racionais. Nós não entendemos estas coisas meramente sob a perspectiva racional. Nós entendemos estas coisas sob a perspectiva suprarracional. É mais do que racional. É por isso que as ordens dadas pelo apóstolo Paulo tem esta natureza de apontar para realidades suprarracionais. Portanto, o culto que nós prestamos a Deus, ele não produz meramente uma informação mental. O culto que nós prestamos a Deus produz um impacto. Na verdade, o reverendo Diogo prega aqui expositivamente, né? Semana após semana, texto atrás de texto. Provavelmente a grande maioria de vocês não consegue guardar na mente o que ele pregou.
aquilo que foi pregado da palavra de Deus, mas não é esta a razão da pregação. A pregação produz um impacto de tal maneira que, como água que nos lava, nós saímos daqui purificados. É que nem a lavadeira, não é não? A lavadeira chega diante do seu pastor e fala assim: pastor, a grande maioria dos sermões que o senhor pregou, eu não consigo guardar os detalhes. Mas pastor, eu sou lavadeira. Eu não sei aonde foi parar a água que passou pela minha roupa, mas uma coisa eu sei: depois de ter passado a água pela minha roupa, a roupa está limpa. Não é exatamente isso que acontece conosco? Há alguma coisa de sobrenatural que acontece no culto que prestamos a Deus, mistérios que Deus estabeleceu, prescrevendo detalhes do culto. Nós não temos o direito de mover estes detalhes, mudar estes detalhes, mudar aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. O culto, desde o Antigo Testamento, exercia, na verdade, uma função central na vida do povo de Deus. Enquanto todas as tendas estavam ao derredor, no centro estava o tabernáculo. E no tabernáculo, várias coisas que apontavam para realidades para além do próprio tabernáculo e que apontavam para aquilo que estava acontecendo ou queria acontecer mais para frente, né? Os animais sacrificados, o sangue derramado, a mesa da proposição, o local do sacrifício, o santo dos santos e assim por diante. Nenhum destes elementos permanecem, porque eles apontavam para uma realidade de caráter espiritual que estava para além destes elementos, conforme nós encontramos na carta aos Hebreus. A ponto de a carta aos Hebreus diz isso claramente: nenhum dos sacrifícios do Antigo Testamento perdoou pecados, mas apontavam, na verdade, para alguma coisa para além dos sacrifícios. Os sacrifícios do Antigo Testamento suspenderam a punição, até que veio o momento da punição ser, então, executada. Então os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, e Salomão pecou, que não descreveram os pecados de Salomão, mas todos os pecados do Antigo Testamento, os pecados dos dias de Jesus, os pecados dos dias consequentes para frente, além de Jesus, os pecados de hoje e do futuro, todos os pecados dos eleitos de Deus foram perfeitamente punidos em Jesus Cristo. Todas estas realidades de caráter espiritual, então, invisíveis, apontava para a realidade das realidades, para aquilo que é central, mais importante, além de qualquer outra coisa, apontava para Jesus. Então, meus irmãos, não mude os elementos do culto. Você não tem esse direito. E é sobre isto, então, que o apóstolo Paulo trata. E eu queria, então, convidar os irmãos para que abramos as nossas Bíblias. Primeiramente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Eu vou ler parte deste texto. Você sabe que o primeiro capítulo e o segundo capítulo mais especificamente, como nós vimos ontem, trata a respeito dos elementos do culto. Ele está tratando a respeito, por exemplo, das orações, dos cânticos, a respeito da pregação, a palavra pregada e assim por diante. Aí então, num certo momento, ele determinando elementos do culto, ele não fala a respeito somente do conteúdo, mas de quem participa destes elementos. Ele diz assim, no versículo de número 12, ele diz: e não permito que a mulher ensine,
nem exerça autoridade de homem, e seja, porém, em silêncio. Está falando a respeito do culto, dos elementos do culto, aquilo que é prescrito por Deus. Aí ele dá as motivações, as razões. Aí tem a ver com o título do meu livro. Por que não, Paulo? Eu faço essa pergunta, então eu vou na Bíblia tentando responder a esta pergunta que eu faço. Porque primeiro, preste bem atenção, aqui está a razão. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segunda razão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo trata do mesmo assunto na primeira carta aos Coríntios, que vocês estão estudando esses dias aqui com o seu pastor. No capítulo de número 14, ele diz assim, no versículo de número 33 em diante, o capítulo todo trata a respeito deste assunto. O 33 ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção a algumas coisas que são importantes aqui. Os 10 elementos são elementos diretos, objetivos, 6 deles. 4 elementos são indiretos e subjetivos. Eu talvez, a questão do tempo, vou me concentrar um pouco mais nos elementos diretos e objetivos. Depois, se tivermos tempo, ou no surgimento das perguntas, se vocês forem fazer alguma pergunta, como ontem vocês não fizeram, sabe por quê? Porque algumas vezes não fazem porque ou não aprenderam nada, ou então, na verdade, aprenderam tudo, não precisam perguntar coisa nenhuma. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer. Primeira ordem do apóstolo Paulo, primeira razão do apóstolo Paulo, ele diz assim: por quê? E aqui ele está dando as razões. Primeiro foi formado o homem. Evidentemente, esta razão tem a ver, não propriamente com uma questão cultural, mas ela tem a ver com uma questão do livro do Gênesis, os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Adão foi criado primeiro. Vocês se lembram? Do pó da terra. Deus toma do pó da terra, molda o barro e determina então que Adão tenha a sua primeira experiência vital, sopra-lhe nas narinas e ele se torna então alma vivente. A palavra alma, a palavra espírito, são palavras sinônimas, elas se referem à mesma coisa. O que nós somos? Nós somos alma, ou nefesh, vento, ar em movimento. Nós somos isto aqui, ó. Vamos imaginar que eu tome agora aqui a minha última baforada. Eu faço assim. Irmãos queridos, nós somos extremamente frágeis. Nós vivemos entre duas respirações. Nós somos ar
em movimento. Nós vivemos entre duas refeições. Se hoje você jantou pela última vez na sua vida e nunca mais vai comer coisa nenhuma, é questão de dias. Mas nós vivemos entre... Depois que Deus criou o nosso primeiro pai, Ele estava ali diante de Deus com tudo sozinho. Ele estava sozinho no jardim do Éden. Qual a finalidade? Porque Deus criou primeiro o homem com dupla finalidade. Primeiro para nomear e segundo para dominar. Ele nomeou, deu nome a todos os animais, sejam eles selváticos, os domésticos, as aves dos céus e assim por diante. Foi uma obra extensa, muito tempo, provavelmente anos, porque ele dava nome aos animais de acordo com a natureza dos animais. Ele percebia os equinos, os caprinos, os bovinos, os animais ferozes e assim por diante, e ele dava nomes onomatopaicos. Você não percebe isso claramente, mas a palavra nome ali significa seres que, na verdade, representem a natureza daquilo que eles são chamados. Claro que a gente nem sempre se lembra do que significa a palavra onomatopaico, né? Significa que você está dando nome, e os nomes, portanto, fazem esta representação. Por exemplo, o leão, de tal maneira que o nome dele, de alguma maneira, traz na nossa mente, reflete na nossa mente uma realidade de caráter da sua natureza essencial. Ele deu nome e ele percebeu que para cada côncavo, um convexo, para cada macho, uma fêmea. Leão, leoa, a ponto de ser uma obra tão importante dar nome, que quando Eva é apresentada a Adão, Adão diz assim: chamar-se-á varoa, da mesma essência, contudo paradoxalmente diferente, igual, porém diferente. Imagina só quanto tempo Adão esteve ali no Éden dando nome aos animais. Anos, provavelmente. De tal maneira que enquanto ele dava nome, ele dominava sobre os animais. Os animais não eram domésticos, alguns eram, mas a grande maioria dos animais eram animais ou selváticos, ou assim por diante. De tal maneira que Adão tivesse controle sobre eles. Ele não os domesticava, a natureza dos animais era a mesma natureza. De tal maneira, então, que produzisse um ambiente de segurança. É por isto que Adão foi criado primeiro. Preste atenção. Ele bem provável não sentiu falta de uma mulher. A Bíblia não fala a respeito disto. A Bíblia diz o seguinte: e viu Deus, não foi Adão, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. A palavra bom ali, traduzida na língua grega, significa, a palavra kalos, significa não é digno, não é próprio, não é conveniente, não é nobre. Então não era bom, mas Adão não percebeu que ele estava propriamente só. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o senso do belo, porquanto ele estava diante de uma natureza exuberante.
Ele tinha, na verdade, as devocionais dele. No período mais fresco da tarde, Deus vinha e fazia uma devocional com ele. Já pensou? Quem dirigia o culto ali com Adão era o próprio Deus. Ele tinha um senso de realização, porquanto ele tinha um trabalho a realizar. Quem viu que não era bom? Foi Deus. E aí então as Escrituras nos dizem o seguinte, que Deus fez o nosso primeiro pai cair em pesado sono, adormeceu o nosso primeiro pai, anestesia geral, né, completa. Adão nem tinha condições de sonhar, ele não sonhou, ele não idealizou. Então Deus fez o nosso primeiro pai cair em pesado sono, corta o seu lado, tira do seu lado uma costela. Na verdade, eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu, porque está na Bíblia, mas é alguma coisa assim, que não há paralelo. É a única vez que aconteceu isso, que é descrito nas Escrituras. Tira do seu lado um osso, e daquele osso, transforma aquele osso no ser mais lindo de sobre a face da terra. Quando Deus leva a mulher de Adão, ele acorda e ele fica estupefato, maravilhado. Você que faz poesias com os textos bíblicos, naquele texto não é um texto descritivo, é um texto hebraico poético, que diz assim, Adão simplesmente diz assim, afinal, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á, porque ele dava nome, né? Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E se você conhece um pouquinho do hebraico, sabe que a palavra afinal não está ali no texto. No texto, na verdade, existe um som. É como se Adão olhasse para aquele ser simplesmente encantador. A mulher mais linda de sobre a face da terra. Era única, mas era mais linda, né? E ele, em vez de falar afinal, a palavra afinal não existe no texto. Ele faz simplesmente um som de admiração. Ele diz assim, uau! De repente, a introdução de um animal que deveria ser parte deste dever de Adão de domínio. De repente, a serpente, mais astuto do que todos os outros animais, instrumentalizado pela antiga serpente, que é descrito no Novo Testamento como diabo, Satanás, instrumentalizado, portanto, a serpente fala, e alguma coisa pura e simplesmente inusitada, um animal fala, mas porque está instrumentalizado, chega diante da mulher, e ao chegar diante da mulher, usa, na verdade, desta sua astúcia, desse seu maneirismo, destas perguntas marotas. É assim que Deus disse. Então, preste bem atenção. Alguns equívocos que são narrados ali, consequentemente, porque a mulher está sendo dominada pela serpente. Ela diz assim, a colocação, de todos os frutos, é como se a serpente dissesse o seguinte, você está proibida de comer tudo. Pelo fato de não comer um, não pode comer nenhum. É uma ordem às avessas, mudando, criando, na verdade, uma confusão mental. Aí ela diz assim,
Ela responde consertando isto. Ela assim, de todos os frutos nós podemos comer, menos um. Este fruto que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto que está no meio do jardim. Preste bem atenção. Outro equívoco. Porque, na verdade, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. O fruto, a árvore que estava no meio do jardim, era a árvore da vida. Descrito, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, o texto deixa claro que a árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, não estava no meio do jardim, mas dava a impressão na mente de Eva que todas as vezes que ela passava por perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore, na mente dela, estava no meio do jardim. A tentação, na verdade, já surgira antes. Todas as árvores descritas eram árvores boas, apetitosas, com uma aparência bonita, os frutos de aparência bonita, carnudos. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é descrita desta forma. Então, meus irmãos, preste bem atenção. O que aconteceu ali é que Adão deveria, nesse diálogo funesto, maroto, safado, que a serpente tem com a mulher, ele deveria fazer o quê? Interferir. Se colocar, na verdade, como alguém que chamasse para si a responsabilidade. Adão estava tão próximo de Eva, que Eva come do fruto, e a versão do King James fala mais claramente, ela estende o seu braço, ele portanto está a um braço de distância, fazendo o quê? Calado. O pecado da indiferença, que os teólogos chamam o pecado da uxoriedade, era ele que tinha a responsabilidade de dizer mais ou menos o seguinte: meu bem, aqui não, quem manda aqui, quem toma a responsabilidade, quem paga o preço sou eu, pois eu pisarei. Ele tinha autoridade para fazer isso. Eu pisarei a cabeça da serpente, esmagarei a cabeça da serpente, mesmo que a serpente pique o meu calcanhar. E picar o calcanhar significava, num certo sentido, a própria morte, como aconteceu com o segundo Adão, que pisou na cabeça da serpente, e por causa de ter pisado na cabeça da serpente, foi morto, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. Então preste bem atenção, você está percebendo? A ordem de Paulo, quando apresenta a sua razão, a razão é esta: as mulheres devem ser protegidas. Pedro diz o seguinte: as mulheres são mais frágeis, elas não são mais fracas propriamente, mas são mais frágeis, e são mais frágeis mesmo, não é verdade? As mulheres têm um determinado tipo de força, por exemplo, de dar à luz filhos, conforme diz as Escrituras também, que é um chamado feminino peculiar, que os homens jamais podem imaginar. Como é que é dar à luz? No entanto, elas são mais frágeis. Os homens são como vasos de barro. Joga no chão e não quebra. As mulheres são porcelana, frágeis. Meu pai chegou para mim e falou assim, quando eu estava me preparando para casamento e tal, meu pai disse assim: meu filho, quando a sua esposa chorar, não pergunte a ela por que ela está chorando, porque nem ela sabe. Fragilidade feminina.
peculiaridade das mulheres, a fragilidade emocional das mulheres. Os homens são chamados por Deus para exercer uma liderança, e esta liderança é sempre de caráter elevado, é um alto privilégio, mas o privilégio da liderança masculina é sempre um privilégio mortal. Então você está percebendo que a primeira razão colocada pelo apóstolo Paulo é uma razão que implica na segurança, na proteção. É por isso que o homem vai à frente. Se por acaso houver um barulho à noite lá na sua casa, você diz assim: querida, acorda, vai lá. Tem alguém entrando, querendo entrar na nossa casa. É por isso cavalheirismo. Eu não sei quantos homens aqui, provavelmente, se tiver, é raro, né? Porque hoje, homem cavalheiro é uma raridade. Quantos homens aqui abrem a porta do carro para sua esposa entrar? Segurando a mão dela para que ela entre. Primeiro você, meu bem. Primeiro você, meu amor. A liderança masculina, portanto, é um alto privilégio, mas esse privilégio é sempre um privilégio mortal. Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados a sangrarem socialmente. Você está percebendo a ordem do apóstolo Paulo? A ordem do apóstolo Paulo, na verdade, não menospreza as mulheres. A ordem do apóstolo Paulo dignifica as mulheres. Primeiro foi formado Adão. E ele foi formado desta forma, para que ele fosse à frente e produzisse um ambiente de segurança, para que quando a sua amada chegasse, ela se sentisse segura. O braço de Adão seria um braço para ela admirar, respeitar, não amedrontar. O braço de Adão deveria amedrontar os outros, não ela. Ela deveria se sentir segura. Primeira razão. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher. A segunda razão é, na verdade, alguma coisa que muitas vezes nós passamos por cima e não entendemos muito bem. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: e Eva foi enganada. Engraçado, não é não? Porque se Eva foi enganada, o pecado de Eva é de natureza diferente do pecado de Adão. Adão não foi enganado. Ou, em outras palavras, Adão comeu do fruto em sã consciência. Ele comeu sabendo que estava cometendo um pecado contra Deus. Deus havia dado ordens diretas para ele: Adão, não comerás. Não deu esta ordem para Eva. Eva tomou conhecimento desta ordem através da boca de Adão. Portanto, Eva foi enganada. E ela foi enganada pela milonga de Satanás. As mulheres, na verdade, são suscetíveis a este tipo de engano. Homem, vê de longe a fumaça. Há, na verdade, como que uma certa maldade nesse sentido de ver as coisas numa certa distância. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção. O que Paulo está dizendo é que os homens devem assumir o aspecto de se interpor. É por isso que é perigoso o púlpito. Via de regra, a gente não percebe o quão perigoso é o púlpito, não é não? Falar publicamente.
É como se Paulo estivesse dizendo: protejam as suas mulheres. É perigoso. É perigoso. Eu estou aqui, eu sei que é perigoso. Né? N olhos voltados para mim. Alguns olhos que eu estou percebendo de longe, assim, aqueles olhos como flechas na minha direção. Outros concordando comigo, outros discordando de mim. O púlpito, pode ter certeza de uma coisa, o reverendo Diogo sabe muito bem disso. O púlpito é uma trincheira. Nós falamos a respeito de realidades que afrontam os seres humanos decaídos em pecado. É por isso então que as mulheres que conhecem, são mulheres crentes, elas devem ser poupadas desta realidade do culto. Podem participar do culto, mas elas não podem falar no púlpito de tal forma a serem poupadas do perigo do púlpito. Você está percebendo? O segundo argumento do apóstolo Paulo é um argumento que se refere à proteção das mulheres. Em outras palavras, sublinha a masculinidade, que na verdade hoje está, a masculinidade parece que é alguma coisa demodê, né? Alguma coisa fora de moda, né? Não está simplesmente sendo criticada, ela está sendo vilipendiada. Hoje, quando você fala a respeito de masculinidade, é alguma coisa fora do comum. As mulheres estão procurando verdadeiros homens. Terceiro argumento do apóstolo Paulo. Ele diz assim: é vergonhoso. Vergonhoso por quê? É vergonhoso que uma mulher não se pareça com mulher, e um homem não se pareça com homem. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito do cabelo das mulheres, de tal maneira que eu, olhando para uma mulher, imediatamente eu possa definir: é mulher. Hoje está difícil, não está? Eu olho para um homem e eu defino imediatamente: é um homem. Semana passada eu estava no aeroporto do Recife, e dois rapazes se beijando na boca. Irmãos, parece que a homossexualidade ou lesbianismo é alguma coisa, uma inclinação aceitável. Existe homem, mulher, e agora uma quantidade imensa de inclinações sexuais. Eu sou, dizem, eu sou aquilo que eu quero ser. Se eu quiser ser um cachorro, eu sou um cachorro. Se eu quiser ser uma árvore, eu sou uma árvore. E um homem que diz assim: se eu quiser ser uma mulher, eu serei uma mulher. Uma mulher que quer ser um homem, jamais! O apóstolo Paulo diz que uma mulher que porventura se comporte e se relacione com uma outra mulher, lesbianismo, é contrário à natureza. Uma mulher pode tomar hormônios, pode decepar os seus seios, pode fazer crescer barba, mas uma mulher jamais será um homem. Uma mulher será sempre uma mulher, contudo, fracassada. O homem pode, na verdade, decepar a sua genitália, mas ele jamais será uma mulher. É só pegar uma célula do seu corpo, examinar esta célula num microscópio, ele será sempre um homem. Não confundamos as coisas. Uma mulher no púlpito confunde as coisas, muda a natureza do culto. É por isso que o apóstolo Paulo é tão ansioso a respeito destas coisas. Você não tem o direito de mudar o desenho criado por Deus. É bom que um homem seja homem. Eu gosto de ser homem.
Eu estava conversando com uma senhora há poucos dias atrás e ela disse assim: reverendo, eu gosto de ser mulher. Como é bom. Eu não sei, mas deve ser muito bom ser mulher. É isso que Paulo está dizendo. Não confunda. Não confunda as coisas. Mulheres no púlpito não farão pastoras, destruirão o pastorado. Paulo, bem provavelmente, esteja também observando aquilo que acontece ao seu derredor. E como uma contracultura, ele está se insurgindo contra a cultura. Porque naqueles dias, e hoje está havendo um ressurgimento desta cultura pagã, naqueles dias, as mulheres nos cultos pagãos, na adoração das deusas, a deusa Diana de Éfesos, na deusa Esculápio, que era uma deusa, e assim por diante, várias divindades femininas, elas eram adoradas, e o culto era exercido por sacerdotisas, meninas. Flávio Joséfos, o historiador, afirma categoricamente que estas meninas eram meninas de 13, 14, 15 anos. Elas eram sacerdotisas o quê? Sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? Por causa do culto à fertilidade. Como é que o culto à fertilidade se dava? Múltiplos coitos. O homem tinha, na verdade, uma relação ali no templo da deusa Diana, terminava a relação, ele ia para casa. As meninas sacerdotisas prostitutas, 1, 2, 10, 20. Muitas morreram cedo de serem vilipendiadas, tratadas como trapo, doenças venéreas. Algumas dessas se converteram ao Evangelho. E o apóstolo Paulo disse então, aqui, não! As mulheres serão tratadas com decência, serão respeitadas, serão amadas. Você está percebendo os argumentos do apóstolo Paulo? É indecente. Ninguém pode mudar a natureza sexual. Ninguém. O apóstolo Paulo diz que aqueles que fazem isto, na verdade, rompem quanto à natureza e recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Doenças venéreas, AIDS, é na verdade a merecida punição do erro. Eu sei, meus irmãos, que Deus tem feito um trabalho impressionante no meio dos homossexuais. E nós precisamos falar em alto e bom som, porque as igrejas estão, num certo sentido, sendo coniventes. Entrou 2 rapazes na igreja onde eu era pastor. Rapaz, não podia imaginar absolutamente nada a respeito deles. Estavam sempre juntos. E um dia, eu pregando sobre Romanos capítulo de número 1, falei a respeito daquilo que Paulo prega na sua carta aos Romanos. Um dos rapazes, na segunda-feira, veio ao meu gabinete. Reverendo, eu pensei que a sua igreja fosse uma igreja mais aberta, mais descolada, mais contemporânea, recebendo bem as pessoas que vivem
uma inclinação homossexual. Eu falei assim, você pensou errado? Nossa igreja não recebe bem. Porque a nossa igreja, na verdade, haverá de falar, as portas estão abertas, mas a igreja haverá de falar que a homossexualidade é pecado contra Deus, é pecado contra você mesmo. Abre o seu coração, confesse a Deus o seu pecado. E aquele rapaz ali, uma ação que eu nem posso entender direito, mas eu sei que foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Ele ali diante de mim, nós dois nos ajoelhamos, ele orou, ele confessou o seu pecado, e eu sei que ele abandonou a homossexualidade, porque na verdade o homossexualismo, meus irmãos, não é uma inclinação sexual, não existe inclinação sexual homossexual, não existe propriamente homossexual, é homem ou mulher. Isso precisa ser falado, porque homossexualismo dentro das nossas igrejas ou em qualquer outro lugar é meramente comportamental. É um comportamento, e um comportamento pecaminoso, que se confessado e deixado, essa pessoa alcança misericórdia. E foi o que aconteceu ali, ele se converteu. Eu sei que se converteu porque é meu amigo até hoje. E ele disse para mim, sabe, pastor, quem me introduziu na vida homossexual foi meu pai. Foi meu pai. A primeira experiência homossexual que eu tive foi com meu pai. E eu sempre procurava num outro homem o meu pai que eu perdi. Terminadas as relações sexuais, eu ia para o banheiro, eu me lavava, eu tomava banhos e mais banhos homéricos para tentar ver se saía de mim a sujidade do meu corpo. Irmãos, nós não estamos brincando, nós estamos tratando de coisa séria. Porque se porventura nós mudamos a natureza de tal maneira que mulheres se comportem como homens e homens se comportem como mulheres, então pode ter certeza de uma coisa, que o passo seguinte da ordenação de mulheres ao sagrado ministério será a ordenação de homossexuais. Na verdade, você se lembra, vocês homens mais velhos aqui, vocês se lembram quando o seu pai dizia para você, meu filho, fala grosso. Lembra disso? Sabe por quê? Porque a voz feminina, ela permanece a mesma desde a infância, mas a voz masculina é aprendida. Temos que aprender a falar como homens. Meu filho, seja cavalheiro. Meu filho, trate bem as mulheres. Se porventura ela chegar e houver você estiver assentado, dê um lugar para ela. É basicamente isso que Paulo está falando. Ele está falando a respeito da bênção das mulheres na nossa vida. Mulheres que se parecem com mulheres. E homens que se parecem com homens. Quarto argumento, são 6, eu vou parar no quarto. Vou parar no quarto. Se alguém se considera espiritual, lembre-se que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Em outras palavras, Deus criou assim. E tudo que Deus criou, vá lá no livro do Gênesis, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando criou os nossos primeiros pais,
do barro o nosso primeiro pai, soprando-lhe nas narinas, alma vivente, nefesh, psique, vento em movimento. Tira a costela do nosso primeiro pai e cria a nossa primeira mãe. E viu Deus que não era simplesmente bom, era muito bom. É bom. É bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Jovens, pode ter certeza, você que está ainda solteiro, não sabe o que você está perdendo. É bom estar casado, porque não é bom que o homem esteja só. Porque mandamento do Senhor, duas pessoas iguais, porém paradoxalmente diferentes, neste mistério de duas pessoas que se unem, visto que é mandamento do Senhor. As relações, portanto, íntimas de um casal são abençoadas por Deus. Não foi a Playboy que inventou o sexo. Foi Deus que nos criou com natureza sexual. Coisa maravilhosa. O mais profundo, a mais profunda de todas as comunicações é a comunicação sexual. É claro que a gente não fala isso no púlpito da igreja, não é verdade? Mas deveríamos falar, visto que nas relações íntimas, o apóstolo Paulo diz que se porventura o casal quiser se apartar por algum tempo, motivado por oração, para orar ao Senhor, que seja por pouco tempo, para não serem tentados. Eu estou com dor de cabeça. Argumento das mulheres muitas vezes, na verdade. Deus nos criou desta forma. Não há nada de errado nisto. As relações sexuais fora do casamento são pecaminosas. Mas as relações sexuais no casamento são abençoadas por Deus. Isto precisa ser falado em alto e bom som. Namorados, cuidado com o namoro. Minha mãe preparava a minha lancheira, punha o lanche e dizia para mim o seguinte: meu filho, coma na hora do recreio. Porque eu tinha vários colegas que abriam a lancheira lá no fundo da sala e comiam antes do recreio. Chegava na hora do recreio, não tinha nada para comer. Pode ter certeza de uma coisa, rapazes e moças, namorados que estão aqui, podem ter certeza de uma coisa. Você não precisa praticar antes para ser esperto no assunto. Porque as relações sexuais são naturais. É como um bebê, que porventura colocado no seio da mãe, suga. Ele não precisa filosofar. Ele não precisa ser ensinado. Ele não precisa entrar numa escola. A natureza sexual foi colocada por Deus no nosso corpo para ser motivo de louvor ao seu nome. É bom. A maternidade é abençoada. E a maternidade é alguma coisa peculiar das mulheres. Se a sua esposa está grávida, na verdade, mulheres, permitam que os seus maridos participem deste momento. O bebê deu um chute. Vem cá, meu bem, põe o ouvido aqui. Porque o homem participa da concepção num segundo e sai fora.
A mulher precisa introduzi-lo. A mulher precisa mostrar para ele como é que funciona isto, para que ele tenha uma ideia, ainda que remota, para mostrar como é bom, como é abençoado. É mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. O Senhor que criou desse jeito. O Senhor que criou desse jeito. Você está percebendo? Todos os argumentos, via de regra, são argumentos que apresentam uma cartilha a respeito da masculinidade. E a cartilha a respeito da masculinidade aponta para o homem deveres para com as suas esposas, para com as mulheres em geral. Irmãos, nós não estamos tratando de alguma coisa de menos importância. Nós estamos tratando de coisas essenciais, que apontam basicamente para uma realidade espiritual que nós tratamos no dia de ontem. Homens representam a Cristo. Mulheres representam a igreja ataviada, adornada, embelezada. Mulheres, então, eu termino dizendo, mulheres, procurem ser o mais bonitas possível. Homens, procurem ser os mais cavalheiros possível. Representem, homens, como vocês na verdade foram chamados. Representem a Cristo, que morreu e, se for preciso, morra pela sua esposa, morra pela sua amada. Homens, portanto, exerçam o seu papel masculino. Mulheres, exerçam o seu papel feminino. Que Deus nos abençoe. Se houver perguntas, façam agora ou calem-se para sempre. Hoje tem.